Oi. Eu nunca fiz um vídeo desse tipo. Eu fiz uma live ano passado, mas não tinha ninguém assistindo. E essa aqui vai ficar gravada, então provavelmente muita gente vai assistir. E bate aquele medo, mas faz parte. Originalmente eu ia fazer um vídeo sobre o capítulo 10 de A Linha de Rumo, mas eu vou falar sobre livros no mês que vem muito, e esse mês é mês do orgulho, e eu não queria deixar de falar sobre mim um pouco. Eu acho que é um lugar comum dizer que eu sempre soube. Mas, sendo sincera, eu sempre soube. Eu lembro criança como certas coisas me incomodavam mais do que incomodavam as outras meninas. Como eu era completamente obcecada pelas minhas amigas que eram meninas. E com os meninos eu não tinha tanto conforto assim, mas quando eu tinha um amigo que eu era confortável, eu também ficava completamente obcecada. Eu lembro quando eu tava na quinta série, que eu tinha 10 anos, eu levei uma capricho, a minha primeira capricho pra escola, e aí todo mundo tava lendo, e aí as pessoas falavam, porque a Lindsay Lohan é gay. E eu falava, ela é bissexual. Eu sempre destacava a importância da identidade bissexual da Lindsay Lohan. Mas eu nunca pensei que fosse uma possibilidade pra mim, crescendo. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, quem chegou aqui agora, eu tenho um blog onde eu compartilho toda a minha vida desde os 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu nem tinha feito 13 ainda. Então, quem quiser, volte e leia todos os posts pra vocês verem a confusão que era, mas eu cresci na igreja e ninguém na minha família que eu conhecia era gay, era LGBT. Ninguém na escola, eu estudei em escola adventista, na primeira parte, em escola militar, na segunda parte, então eu não conhecia ninguém e mesmo eu vendo na mídia, na TV, nas revistas e finalmente na internet, eu nunca pensei que fosse uma possibilidade pra mim. Mesmo sabendo. Chegou ao ponto de que quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu me apaixonei por uma menina e eu ainda me identificava como hétero. Eu até escrevi sobre isso também. Porque eu não achava que era uma possibilidade me identificar como uma pessoa LGBT. Não passava pela minha cabeça, simplesmente, porque na igreja eu ouvia que era pecado e que as ações eram pecado, e aquela coisa de sempre de que Jesus é um pecador, mas odeia o pecado, então a gente nunca pode agir. E mesmo assim, a minha mãe, que me criou pela maior parte do tempo, ela nunca foi uma pessoa preconceituosa e ela sempre foi mais liberal do que muita gente na minha família, mas ainda assim eu sabia que tinha certas expectativas. Então eu lembro de pensar lá nos meus 14, 15 anos que se eu me apaixonasse e me casasse com um homem, ninguém na minha família nunca precisaria saber que eu gostava de meninas também, porque eu já tinha me apaixonado por uma menina. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a seguir uma menina no Twitter e eu percebi que eu tava acompanhando demais a vida dela no Twitter e tal, e a gente começou a conversar. Trocou o WhatsApp quando o WhatsApp ficou disponível no meu celular, e a gente conversava muito por lá e fazia planos e tudo. Ela é lésbica, né? E eu sabia, eu tinha certeza que eu tava apaixonada por ela, que eu gostava dela. Mas ainda era aquela coisa de que, eu não vou falar sobre isso. Tem todo o aspecto também da romanticidade. Eu ainda considero que ela é a única pessoa pela qual eu senti atração romântica. E não é algo que a gente lida facilmente quando a gente é romântico. E é aquele pânico. E eu acho que até hoje ela não sabe disso. Ela ainda me segue nas redes sociais, mas ela não usa com tanta frequência. E tem anos que a gente não conversa, a gente não se conhece mais, digamos assim, porque a gente tinha 14 anos na época, 10 anos depois, 24, e a gente se conheceu de verdade até os 18, e isso já faz 6 anos. Então, a gente não se conhece mais enquanto pessoa, assim, mas eu imagino que ela não saiba. Mas se ela tiver lido A Linha de Rumo, ela sabe. É essa a questão.
essa é a importância de Aline de Rumo na história. Se ela tiver lido a Aline de Rumo, ela sabe. E ainda assim, na época, eu me identificava como hétero. Eu falava, não, eu sou hétero. Eu escrevi um texto na época que eu dizia que era hétero, mas há controvérsias. Era essa a identificação. Eu só cheguei a esse ponto definitivo de me identificar como pessoa LGBT quando eu tinha 17 anos. O que aconteceu quando eu tinha 17 anos? Eu entrei na faculdade. Aí já começa aquela coisa de que a faculdade te endocrinou. Não tem nada a ver com isso. O que a faculdade fez foi me fazer conviver diariamente com pessoas LGBT, abertamente LGBT, porque na época eu já tinha amigos que eram pessoas LGBT, mas que eu só convivia com pela internet, seja porque a gente mudou de cidade e não se via mais com frequência, ou porque a gente se conheceu pela internet e não era a mesma convivência. Eram pessoas que eram abertamente LGBT, que eram amplamente, que existiam no mundo de forma aberta, sem aquele medo. E é nesse universo, nesse pequeno universo da faculdade, que a gente acaba se entendendo melhor sobre o mundo e sobre como aquela indoctrinação que a gente recebia na igreja não é bem assim. E eu acho que foi um processo até um pouco lento, porque durou mais de um ano, quase 2 anos, para eu poder oficialmente me identificar ali. Mas foi um processo que veio com várias certezas. Em 2015, aos meus 17 anos, eu tinha já um certo afastamento da igreja por causa da morte da minha mãe, de algumas coisas que aconteceram que não tem nada a ver necessariamente com a minha sexualidade. A partir disso, eu pude entender a questão mais filosófica e existencial daquilo ali. Porque a gente é ensinado a ver pessoas LGBT como pecadoras, como um inimigo, como isso e aquilo. E quando a gente consegue se afastar e ver a igreja de certa perspectiva, as coisas mudam. É um pequeno alerta de gatilho aqui, porque eu quero exemplificar pra vocês de uma forma bem direta. Só que vamos falar de homofobia pesada. Em 2018, durante a campanha eleitoral, eu tive um tio, na época eu ainda não tinha saído do armário pra minha família de maneira nenhuma. Eu já me identificava, mas eu não tinha saído do armário pra minha família especificamente. Eu tive um tio que falou que ele ia ensinar os filhos dele a dar tiro em gay. Ele falou isso e era um tio, não é um tio distante, é um tio próximo, não vou identificar necessariamente, mas eu tive um tio que falou isso. E eu lembro que foi muito marcado pra mim. Eu passei 2 anos sem falar com esse tio e hoje em dia a gente continua sem se falar diretamente. Somente eu me afastei de boa parte da minha família, principalmente por causa disso. E é uma coisa tão surreal na minha cabeça. Não dá pra você simplesmente sentar aqui. Eu ia pra faculdade e eu tinha essas pessoas que me acolhiam, que me chamavam, que a gente conversava sobre a mídia que a gente consumia, a gente falava sobre o mundo. Que mesmo enquanto eu ainda estava indo pra igreja com certa frequência, a gente não tinha esse problema. Que mesmo... eu tenho vários colegas que hoje em dia são extremamente cristãos ainda e tudo, e sempre foram bem acolhidos ali naquele espaço e etc. E aí eu ia e o que minha família esperava é que eu ficasse do lado que estava dizendo que ia ensinar os filhos a dar tiro em gay se o PT ganhasse novamente em 2018. É um dos motivos pelo qual hoje em dia eu também sou abertamente gay pra cacete na internet, porque eu sou o pior pesadelo da minha família hoje em dia. Também tem o fato de que eu descobri depois que, apesar de eu não conhecer ninguém gay da minha família, eu tive uma tia que, por uma coincidência, é a única pessoa na minha família que tem o mesmo aniversário que eu, que ela era bissexual também. Eu não a conheci. Ela desapareceu 3 anos antes de eu nascer, mas eu descobri quando eu já tinha 16 anos que ela era bissexual também. E é uma certa conexão que eu tenho. E ao mesmo tempo eu sinto essa necessidade de que
a história dela não se repita em mim, que eu não precise desaparecer pra ser feliz. Eu nunca saí do armário de verdade pra ninguém na minha vida, porque eu sempre tive medo dessas conversas sérias e de quanto isso me afetaria, porque eu cresci com minha ansiedade linda e maravilhosa, e enquanto eu era criança, eu tive várias dessas conversas sérias que doíam meu estômago e todas essas coisas, e no que diz respeito a mim mesma, eu não quis passar por nada disso. Eu não saí do armário pra meus irmãos, eu não saí do armário pra meus amigos, eu nunca saí do armário pra ninguém, eu só comecei a agir como se todo mundo já soubesse. O mais perto que eu fiz de sair do armário foi quando eu publiquei este post, que eu coloquei aqui do lado, que é o post mais lido no blog, acho que tem mais de 20 mil visualizações. E nele eu falo um pouco sobre isso. E eu falo justamente pra minha família que se eles vão orar por mim pra que eu me livre da minha bissexualidade, orar por mim em certas coisas, que eles saibam que eu já conversei com Deus, o Deus que eu acredito. E cada vez mais eu sinto que pra conseguir acreditar em um Deus que é amor, eu tenho que acreditar cada vez menos no Deus que a igreja brasileira hoje em dia defende. Eu não acredito que a minha sexualidade ela é algo que é um castigo, ou algo que eu devo evitar, uma tentação que eu devo batalhar contra, ou nenhuma dessas coisas. Porque eu vejo certa pureza. Eu vejo amor. Eu vejo aceitação e planos e todas essas coisas. E um momento significativo na descoberta da minha sexualidade foi em novembro de 2015. Eu sei o dia exato porque eu escrevi no meu diário. Foi o momento que eu estava escrevendo no meu diário. Eu estava escrevendo sobre sexualidade, sobre ainda não ter certeza de qual rótulo eu me encaixava, de qual universo. Eu ainda estava muito descobrindo sobre identificações políticas e sobre o mundo. E eu escrevi assim: eu me pergunto, nesse momento, se quando eu morrer, e se eu morrer sem nunca ter expressado meus sentimentos por uma menina, eu vou sentir que eu vivi minha vida plenamente. A resposta é não. É isso. Esse post acabou sendo mais um desabafo. Eu podia chegar aqui e falar pra vocês sobre os vídeos do BuzzFeed que me ajudaram a me identificar, porque tinha vários momentos que eu parava e falava assim, meu Deus, isso é muito eu. Quem assistiu BuzzFeed em 2015 entende. Eu poderia falar sobre coisas que foram ditas pra mim na faculdade que me fizeram me sentir mais confortável na minha própria pele. Eu podia falar sobre a internet, sobre os meus livros, sobre todas essas coisas. Mas o que eu quero falar é isso, que ser abertamente, expressivamente honesta e fiel a mim mesma sobre essa questão faz com que eu sinta que eu estou vivendo minha vida muito mais plenamente. Porque no final das contas eu não sei o que vai acontecer em seguida. Eu sei o que eu tenho hoje e o que eu tô fazendo com o que eu tenho hoje. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Foi muito um desabafo. Deixem comentários, sejam fofinhos. É claro que eu vou deletar os comentários que sejam filhos da puta, porque eu não sou obrigada. E se esse vídeo tiver tocado uma pessoa que esteja tentando se identificar também, eu vou ter cumprido minha função em compartilhar isso. Muito obrigada por tudo, gente. Um beijo.